iniciar ali a gravação e a gente Agora esta chamada está sendo gravada. Agora foi. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, nosso protetor, governador deste planeta, que tudo faz para que nós possamos crescer, nos aprimorar, nos concede através dos seus ministérios, dos seus ministros, de nossos irmãos também, mais esclarecidos, este planejamento de estarmos aqui e agora para mais um processo de aprendizado. Estamos aqui na Terra, encarnados no corpo em que estivermos, buscando esse processo de aprender. Aprender a escolher, aprender a equilibrar as emoções, aprender o desenvolvimento moral, o desenvolvimento intelectual. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Que as tuas bênçãos se estendam a todas as criaturas, que todos eles possam sentir o teu amor e a tua presença. Pedimos, então, a tua proteção, que se faça a presença com os teus enviados, nossos mentores, nossos anjos protetores, nos intuindo, nos auxiliando para o entendimento do estudo da noite de hoje. E assim pedimos a tua proteção para dar por iniciado o estudo. Que assim seja. Então, vamos lá? Então, sejam todos bem-vindos, tá? Nosso estudo, ele é composto de duas partes, tá? A primeira parte, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, estamos estudando ele há mais de 5 anos. Hoje, nós vamos tratar, ou continuar tratando das leis morais, né? E a lei que nós adentraremos hoje, vamos dar início, é a lei do progresso. Alberto, que negócio de lei é essa, né? Por que essas leis foram selecionadas que estão no Livro dos Espíritos? Essas leis, o nosso professor Denizar Rivail, o codificador do Espiritismo, ele faz algumas perguntas à espiritualidade, e a espiritualidade diz que é difícil você identificar a Deus, né? Que a gente não teria a capacidade de identificar a Deus. E, dentro dessa dificuldade, Kardec vai traçar algumas linhas, e a espiritualidade diz, beleza, tranquilo, tá? Você pode utilizar essas leis que você nos apresenta, mas como um processo pedagógico, que não vai excluir a todos. Então, Kardec apresenta a lei de adoração, né? A lei de trabalho, a lei de destruição, lei de reprodução, né? Lei de sociedade, lei de progresso e mais algumas outras leis que a gente vai ter a oportunidade de, em nossos encontros, estudá-la, refletir, né? Para ver como essa lei, ou essas leis divinas, ou lei de Deus, né, que se é chamada de leis naturais, porque não é criação do homem, e sim de Deus. O homem apenas identifica e cataloga. É o nosso processo. Ou seja, nós precisamos identificar as leis de Deus, refletir sobre ela, como ela nos afeta, para que possamos errar menos. Sabendo a lei, sabendo o código, fica muito mais prático ou mais fácil a gente tomar decisões. Então, a lei de progresso, né, hoje nós vamos trabalhar o item 1, que Kardec coloca de estado natural. Tá? Está lá no Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 8, item 1. Esse livro está disponível na internet. Se você botar Livro dos Espíritos, você vai encontrar ele em vários formatos. Em PDF, no formato EPUB, né? E que você pode baixar no celular e ficar lendo. Todo dia ler uma questão, assim que puder ler uma, duas, um item desse todo, completo, conforme a disponibilidade. Tá? Bom, essa formatação e apresentação é do Alberto, eu vou pegar conforme o livro que eu estou
usando, eu vou disponibilizar as perguntas e as respostas, certo? Nós estamos nesse modo virtual, a tecnologia nos permite. Nessa lei, né, do progresso que Kardec cataloga, ele diz, olha, essa situação aqui se parece com algo progressivo, algo de mudança, algo que permite um aprimoramento. Então, ele vai lá e divide essa lei em 7 tópicos. Aliás, seis itens. Essa divisão é para efeitos didáticos, é uma lei só, a lei do progresso. Mas para efeitos didáticos, para a gente estudar mais fácil, para a gente ter um entendimento, né, já que somos crianças espirituais, pouco entendimento temos das leis divinas, então Kardec ele nos auxilia dividindo em 6 tópicos. Estado natural, né, para a gente saber o que é estado natural, lei natural. Vai falar da ideia da marcha do progresso, que é algo constante, está sempre se modificando. Nós estamos sempre em modificação. A criatura que eu fui ontem, hoje já não sou igual, porque eu aprendi algo. A criatura de amanhã é diferente da criatura de hoje. Então, a marcha ela é progressiva. Vai falar de povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana e influência do espiritismo no progresso. Isso a gente vai tratar mais à frente. Na lei de progresso, a questão 776, Kardec faz o seguinte questionamento ao espírito de verdade. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Tá? Estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Primeiro, nós vamos tentar entender o que é estado natural, tá? Estado natural ou estado de natureza. O que é isso? É lá antigamente, lá onde não se havia mexido na natureza, estava todo mundo nos seus primórdios, né? Não havia leis, né? Então, se não havia leis, para efeito de hoje, não havia crime, tá? Porque não tinha nenhuma lei humana ainda. Estava lá um monte de nossos ancestrais andando pelado, né, cheio de pelo, caçando o que comer. Esse é o estado da natureza, é lá nos primórdios. Então, cada criatura daquela agiria de acordo com sua vontade. Eu quero ir para a direita, quero ir para a esquerda, eu quero tomar água, eu quero comer. Cada um faria como quisesse. Esse é o estado de natureza ou estado natural. Seria, né, cada um por si. Né? Cada um por si, ou seja, era como se estivesse no estado de permanente guerra contra todos. Ou seja, cada um se virava sozinho. Não tinha polícia, não tinha estrada, não tinha fábrica, não tinha comércio, era só aquele ser humano no meio do nada, largado e pelado na natureza, para se virar, para caçar o que comer, para se proteger, para caçar uma maneira de se reproduzir. Esse é o estado da natureza, ou o estado natureza, ou o estado natural da criatura. Agora, o que é lei natural? O nome da lei natural serve para designar uma lei que é conhecida pela luz natural da razão como derivando da natureza das coisas. Ou seja, algo que está ali, que procede de Deus como autor da natureza. Não é lei natural, não é uma lei criada pelo homem, é uma lei criada pela divindade. Ou seja, nascer, né, reproduzir, crescer, né, sentir fome, comer, tudo é uma lei natural, não foi os homens que criaram. Tá? Ou seja, é uma lei que a própria divindade criou. Uma lei de conservação. Né? A criatura, quando vê um perigo, ela foge. Ela busca se esconder. Quando vê um predador, ela foge do predador. Ninguém inventou aquilo, nenhum humano inventou. Foi a divindade. Sentir a processo de se alimentar, né? O processo de nascer, do nascimento, o processo de reprodução, tudo isso é uma criação da divindade. Então, é uma lei natural e que governa a atividade do homem para o seu fim último natural. Ou seja, essa lei nos rege, a lei natural ela nos rege. Nascer, viver, morrer.
né? Buscar alimentação, buscar segurança, reproduzir-se, né? Buscar satisfação nos prazeres. Isso é uma lei natural. Não. Por isso recebe ela também, e por essa mesma razão, o nome de direito natural. Então, lá no estudo do direito, né, se fala em direito natural, ou seja, lá nos primórdios, era o direito de viver, o direito de se reproduzir, o direito de ter as coisas, de buscar as coisas, né? Direito natural. Homem natural, né? É o homem em seu estado puro, que vive no estado de natureza. Aquele indivíduo que vivia sozinho, né? Lá, largado e pelado, né? Com um cacetete, um osso, buscando sobreviver. Estado natural. Não alterou ainda como uma cultura, né? Não foi ensinado a produzir o seu vestimento, não foi ensinado a produzir o fogo. Ele está naturalmente dentro, lá naquela região das cavernas. O homem, que é seu estado natural, move-se exclusivamente pelos seus medos e desejos. Ou seja, medo do predador, do leão, né, do elefante, né, e o desejo de se alimentar, o desejo de buscar uma segurança, o desejo de uma fêmea, ou o desejo de um macho. Então, o que regula esse homem natural são seus desejos. Não tem nenhuma lei, nem o Estado dizendo, olha, você tem que fazer isso, aquilo outro. Não, não tem. Ele não existe Estado nessa época, esse homem natural. Na luta pela dominação, não poupa a vida de nenhum de seus concorrentes. Ou seja, a lei é mais forte. Se ele é mais forte do que o outro que ele vê, né, ele vai atacá-lo. Se ele for mais fraco, ele vai correr. É um ser individualista por natureza. Então, ele vai buscar somente a si. A satisfação dos seus prazeres. Essa é a ideia do homem natural, que existia, né, na nossa concepção, lá nos primórdios, nos primeiros homens, lá nas cavernas. Tá? Bom, homem natural, né, Rousseau, né, ele vai dizer que seria um bom selvagem. Rousseau nos traz a ideia de um bom selvagem, né, que teria liberdade para fazer o que quisesse, estaria em harmonia com a natureza, né? Não tinha noção do bem e do mal ainda, vivia isolado. A única preocupação era a autoconservação, ou seja, não morrer, e para isso ele tinha que se alimentar, teria que matar para se alimentar. Instinto, ele chama instinto de piedade, né? Isso é na ideia de Rousseau. Robusto, subsistência como única preocupação. Então, o homem natural, a única preocupação dele era caçar o que comer, se proteger das feras, né, e reproduzir-se. Achar uma fêmea, achar um bando ali que ele fosse o dono. Então, as desigualdades naturais desse homem natural seria somente a idade, o sexo e a força. Se ele tinha mais força, então ele era desigual, ele era tratado diferente. Tá? Se ele tinha menos força, também ele ia ser tratado diferente. Aí vem homem natural e tem o homem social. O que é homem social? Né? São quando os seres humanos, resolvem viver em grupo. Deixa de viver sozinho e passa a viver em grupo. Então, quando ele passa a viver em grupo, ele começa a obedecer uma ordem. É criada uma lei para harmonizar essa convivência. Logo, ele vai perder aquela liberdade que ele tinha de fazer o que ele quisesse. Dentro do grupo, ele vai ter que obedecer às normas do grupo, né? Ou seja, vive sob os costumes, as leis, as normas que cada grupo vai criar. Ele passa a ser, ele coloca o termo domesticado, né? Não é mais aquele selvagem que ataca tudo e a todos. Ele vai ter que ser domesticado nos seus instintos. Ele fala de um contrato social, né? Um pacto para garantir a ordem. Olha, para morar no grupo, você tem que produzir para o grupo, você tem que ser o caçador para o grupo, você não pode caçar só para você, a sua caça é para todo o grupo, o que você plantar é para todo o grupo, o que você coletar, todos vão se beneficiar. É o que chama de pacto social, né? Porque vivendo em grupo, todo o grupo te protege, você protege o grupo. Todo o grupo te alimenta e você alimenta o grupo, tá?
Propriedade privada, já começa a surgir a ideia de propriedade. É minha arma, é minha caverna, né? É o meu canto, é a minha ferramenta. Começa a ideia de propriedade privada que não tinha no homem natural. Desigualdades, né? Ricos e pobres, aí vai surgir a questão da desigualdade. Aquele mais forte acumula mais coisa, passa a ser rico, né? Governantes e governado, um vai governar, outros vão ser governados, né? Os poderosos governam, os fracos obedecem. Senhores, escravos. Essa é a ideia do homem social. O homem, para viver em sociedade, se altera. Ou seja, o que a gente percebe? Do homem natural para o homem social há um progresso, uma perfectibilidade. Ou seja, o homem se aperfeiçoa. Então, houve uma passagem desse homem natural, que vivia isolado, só pensava em si, para esse estado social, para um homem social, em que ele vive em grupos. E vai ser a partir dessa mudança de viver em grupo que a espécie humana, sendo fraca, não tem garras, não tem esses dentes, né, tão fortes como um cachorro, como um leão, não tem a velocidade desses animais, eles passaram a ser os dominantes, né, a espécie dominante do planeta. Então, foi a partir dessa vivência em grupo que vai dar força ao grupo, né? Enquanto ele era sozinho, ele era mais fácil ser caçado. Quando ele está no grupo, é muito mais difícil. Então, a possibilidade de sobreviver é bem maior no homem social. Aí nós voltamos à pergunta: estado natural e lei natural são a mesma coisa? Aí eu vou querer a participação de vocês. E aí? Alberto, pelo que você falou aí, Ah, de maneira alguma. O estado natural é essa fase que a gente passou aí, a fase primitiva, né? E a lei não, a lei natural, como se diz, é que faz parte, que é essa lei que vem de Deus e que faz parte para a gente ter todo esse, como se diz, esse progresso aí, essas etapas, essas fases que a gente vai passando. ela regulava lá no estado natural e regula hoje, né? Com certeza. Então, muito bem. Alguém mais fazer alguma colaboração? Estado natural e lei natural. Wellington, sua área. Vamos lá, nos ajude aí. Eu concordo com a Edina. A questão do estado natural é o estado do homem como veio à Terra, né? Antes dessa modificação, principalmente do pacto, né? Do contrato social. Rousseau, ele diz que o contrato social, inclusive nós vivemos o contrato social hoje. Para estarmos inseridos na sociedade, nós abrimos mão de vários direitos nossos. Nós não podemos fazer o que a gente bem entende para poder usufruir de alguns benefícios da sociedade. E nós não temos escolha hoje em dia mais em estar no pacto social, no contrato social ou não. A lei natural é a lei divina, né? É tudo que é regido pela divina providência como lei eterna e que nós temos que seguir, ou, né, o tempo vai nos fazer seguir. Muito bem, exatamente. Tá? Mas alguém tem alguma colocação, alguma dúvida, não entendeu? Estado natural é o estado que a gente vivia lá nos primórdios. Ou seja, quando não existia uma sociedade, um grupo organizado. O indivíduo vivia só, solto. Lá o Adão, por exemplo, a questão da Bíblia, né? O Adão, ele vivia só solto lá, pelado no paraíso, né? Depois veio a Eva, que foi formar o seu grupo, os dois peladões lá. Ou seja, ele não tinha lei para regular ele, é o estado natural. A lei natural ela regulava lá no paraíso de Adão e hoje, porque havia necessidade de alimentar-se, necessidade de proteção, necessidade de se reproduzir, né? Então, a lei natural é a mesma que regula lá, o primórdio regula hoje. E ela atinge todos os seres da natureza. O nascer, o viver e o morrer é uma lei natural. Tudo que é vivo nasce, né, tem um período de maturação e depois vai morrer. É uma lei natural, ou seja, a morte é uma lei natural, o nascimento é uma lei natural, tá?
Então, o estado natural é diferente de lei natural? Essa é a pergunta. Vamos ver o que o Espírito de Verdade nos fala. Diz, não, ó, estado natural e lei natural não são a mesma coisa. O estado natural é o estado primitivo, lá da época das cavernas, lá o indivíduo sozinho, largado e pelado. A civilização é incompatível com o estado natural. Foi o que o Hélito falou, né? Ou seja, para nos tornar civilizados, viver em grupos, organizado, com leis, com normas, não dá para a criatura viver como no estado primitivo, porque tem que obedecer à norma. Não pode andar pelado na rua. Aí a criatura vai andar pelado, vai ser preso. Ó, se andar pelado, tem uma norma que diz que não pode. Se você estiver pelado, a polícia vai lhe prender, você vai responder um processo. E pode ser preso ou ter uma outra pena. Então, estar civilizado, né, é incompatível com esse estado natural. Temos que obedecer norma. Ah, o vizinho não quer obedecer norma. Vai ter que obedecer. Né? O som alto, né? Gritaria, brigas. Não pode, não dá para... Tem, mas vai ter consequência, porque a civilização não permite eu fazer tudo o que eu quero. Enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Ou seja, a lei do reproduzir-se, nascer, crescer, morrer, se alimentar, tudo isso vai progredir, vai permitir que a gente progrida, porque vai nos dar experiência, vai nos dar oportunidade, e isso é progresso. Toda vez que eu aprendo algo, eu estou progredindo. Toda vez que a humanidade aprende, apresenta uma nova tecnologia, é progresso. Tá? Então, lei natural é diferente de estado natural. Beleza? Vamos lá. Kardec, então, faz um comentário a essa resposta. Ele diz, olha, o estado natural é a infância da humanidade. Gente, Allan Kardec, ele era muito lúcido. Os comentários dele complementa realmente a resposta do Espírito de Verdade. O estado natural é a infância da humanidade, lá nas nossas cavernas, lá, nossos homens pré-históricos. E o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, tudo começa lá, nos nossos amiguinhos que vivemos, que talvez sejamos nós também, né? Nós já vivemos esse estado natural quando a gente encarnava como espírito primitivo. Foi o ponto de partida. Quando a gente sai da animalidade, né? Quando a gente começa a desenvolver o livre-arbítrio, a racionalidade, a gente deixa de ser um animal inferior e assume, né, processo reencarnatório numa espécie semelhante ou parecida com a nossa. No homem de Neandertal, no Pithecanthropus erectus, no homem erectus. Né? Ou seja, é aquelas espécies primitivas ali. Não é nem o homem sapiens sapiens, é bem antes ainda, a infância da humanidade. Mas vai ser lá o processo de desenvolvimento intelectual e moral, porque eles vão desenvolver, usar um osso para fazer uma ponta para uma lança, vão usar uma pedra afiada para cortar, né? Ou para amarrar numa ponta de uma lança para furar. É o ponto primitivo, o ponto de partida intelectual e moral. O homem sendo perfectível, o que é isso? O homem não é perfeito. Ninguém da espécie humanoide é perfeito. Tá? Ninguém. Somos perfectíveis. O único perfeito é Deus. O restante tudo é perfectível, está em processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Então, o homem, estando sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu melhoramento, ou seja, todos nós traz dentro da criatura esse germe. Um dia seremos espíritos perfeitos. Um dia. Ainda não. Mas nós trazemos em nós essa capacidade de buscar o melhoramento. Então, e trazendo o germe de seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente na infância. Tá? Ou seja, nós não fomos destinados a viver eternamente como os nossos primitivos lá nas cavernas. Ali era o primeiro passo. Ali
Um aprendeu a acender o fogo, a conservar o fogo, aprendemos a cozinhar, né, a carne, a assar a carne, já melhorou. Aprendemos a cultivar, né, plantas, a cultivar tubérculos, cozinhar batata, mandioca, o inhame, o aipim. E isso deu maior volume de alimentação, permitindo a gente armazenar e estocar alimentos. Na época do inverno pesado, na época que não tinha animais disponíveis, aqueles que tinham esse conhecimento de estocar, de cozinhar, de assar esses alimentos, eles tinham alimento para muito tempo. Então, eles tinham a possibilidade maior de sobrevivência. O estado natural, né, que era esse estado de homem primitivo, é transitório. Teve uma época, esse transitório, gente, pode ser 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, 10.000 anos, mas sempre vai ser transitório. Né? Então, o estado natural, esse primitivismo, é transitório. E o homem o deixa pelo progresso e pela civilização. À medida que ele faz um arco, faz uma lança, né? Ele progrediu. Ele já começa a sair daquele primitivismo, de usar as unhas e os dentes. Ele já tem um progresso ali, já começa a ser civilizado. Então, a lei natural, ao contrário, ela rege toda a condição humana, desde lá do primitivo até o homem civilizado e até o homem perfeito, quando atingiu o estágio de espírito de primeira ordem. Então, rege toda a condição humana e o homem se melhora na medida em que melhor compreende e melhor pratica essa lei. Então, hoje, se a gente comparar o homem de hoje, civilizado, com o homem das cavernas, a diferença é enorme. Não só fisicamente, mas esses homens das cavernas viviam o quê? 20 anos, no máximo. 15 anos. Morriam muito cedo. Nós, hoje, a nossa média é 77 anos. Né? Então, os homens primitivos, 15, 20 anos, ali já era velho. Já era idoso, 20 anos, 30 anos era algo impensável para aqueles seres, porque estavam em permanente estado de vigília e sendo atacado pelas feras. Então, a vivência era muito pouca. Só o tempo de reproduzir. As mulheres morriam no primeiro parto. Né? Nascia ali, às vezes morria de parto ali. Então, a lei natural, né, ela rege toda a condição humana e o homem se melhora à medida que melhor compreende, melhor pratica essa lei. Então, cabe a nós estudar essa lei natural, né? Essa lei, por exemplo, a lei de progresso é lei natural. Essa lei que nós estamos estudando é uma lei natural, que diz que tudo se transforma, tudo se modifica, tudo se aprimora. Ora, se eu sei que isso se aprimora, que eu estou me aprimorando, que o meu irmão, que o meu vizinho, que aquele criminoso, aquele que se endereçou no vício, aquele que é intratável, ele também está nesse processo de aprimoramento. Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a ser mais paciente, mais indulgente, porque todos vão se melhorar, todos se tornarão anjos. E esse entendimento da lei nos auxilia bastante no nosso processo também de compreensão. Beleza? Nenhuma dúvida sobre lei natural, estado natural, né? Se tiverem, pode abrir o áudio e perguntar. Alberto, eu queria uma dúvida. Ele diz ali que nós estávamos na infância, né, da humanidade. Considerando a quantidade que a gente tem que evoluir ainda para chegar em espírito de ordem, pode dizer que a gente continua nessa infância, só que uns 2, 3 aninhos na frente? Gostei. Basicamente é isso. Nós estávamos de bebês, né, engatinhando. Hoje nós estamos um bebezinho com uns 4, 5 anos, entendeu? O que eu imaginava era que dava a entender realmente isso aí. Assim, vendo o caminho que se tem ainda para evoluir espiritualmente, né? Considerando ali na parte da evolução do homem mesmo, do corpo, do organismo,
até se considera que se evoluiu bastante, né? Mas na evolução espiritual que nós temos pela frente ainda, a gente pode considerar que a gente está na infância ainda, né? Bem pequenininho. Sim, somos crianças espirituais, né? Nós somos crianças espirituais, nós não entendemos a lei de Deus, essas leis a gente não entende. Vem o fenômeno da morte, a pessoa se desespera, né? Ou seja, ela não entende que o fenômeno da morte é uma lei natural. E todo dia morre gente. Morreu os pais, avós, a gente sabe que morreu os avós, bisavô, todos morreram, que os pais vão morrer, a gente vai morrer. Mas quando chega o fenômeno da morte, que é uma lei natural, né? Faz parte da lei de destruição, tudo se destrói ou tudo se transforma, né? A gente fica desesperado. Muitos blasfemam contra a divindade, que tirou o filho, que tirou o marido, que tornou a vida dele um inferno, esquecendo que é uma lei natural. Por quê? Porque são espíritos infantis, né? Espiritualmente, são espíritos infantis. Estamos mais próximos da animalidade, como diz Emmanuel, né? Nós estamos mais próximos dos homens primitivos do que dos espíritos perfeitos. Sim. Só para ter a ideia da distância ainda. Esses homens primitivos, o quê? 200 mil anos, né? Os nossos antropólogos falam entre 100 e 200 mil anos, as primeiras espécies começaram a surgir, né? Parecida com a nossa, e seriam os primitivos. Mas para chegar a um espírito perfeito, haja milênios, né? Haja milênios. Ô, Alberto, e esses mundos, né, naturais, como se diz, ainda continuam sendo criados, né? Sim, né? Há muitas moradas na casa do Pai, né? Jesus nos alerta isso. Ou seja, que a casa do Pai é o universo. Se nós olharmos, né, à noite, nós podemos olhar pela janela e vamos ver um monte de luzes no céu. Essas luzes são estrelas. Cada estrela dessa é um sol. Essa luzinha é um astro que tem luz própria, é um sol. Em torno dele tem um monte de astros que giram em torno dele. Tá? Se cada solzinho desse tiver algo parecido com o nosso, de 8 planetas, né, dá para a gente ter uma compreensão quantos planetas tem, já que os estudos apontam que seriam 200 milhões de sóis somente na nossa galáxia. 200 milhões de sóis, né? E que teria galáxias, seria 200 a 1 trilhão de galáxias. 200 bilhões a 1 trilhão de galáxias é a estimativa do universo. Conhecida, né? Conhecidas, estimativas, que teriam aproximadamente isso. A nossa, 200 milhões de sóis desse. Cada sol desse trazendo uns 8, dependendo do Sol, porque o nosso Sol é de quinta grandeza, né? Tem um Sol de Antúrios que, se colocarmos numa folha de papel, o Sol, ele toma, aquele Sol de Antúrios, ele toma a folha todinha, e o nosso Sol é um pontinho no cantinho da página, em comparação de tamanho. Ou seja, nessas moradas da casa do Pai, há mundos apropriados ao desenvolvimento dessa população do universo, que a Terra tem uma pequena quantidade. Eles falam em 24 bilhões de espíritos, né, vivendo aqui neste planeta. Mas é uma pequena porcentagem. E aqui é um mundo apropriado a um estágio que Kardec denomina de mundo de provas e expiação, que seria o segundo estágio desse progresso. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, é o nosso. Segundo estágio. Ainda tem 3 estágios para a gente atingir, chegar à pureza. Mundo de regeneração, mundos ditosos e mundos celestiais. Então, há nesse universo, né, os espíritos dizem que todos os orbes são habitados, ou seja, há mundos apropriados a cada estágio da criatura.
Se a Terra se modifica para um mundo de regeneração, um mundo mais aprimorado, e os indivíduos que moram aqui não querem, continuam no vício, no erro, no crime, vão ser convidados, esses indivíduos, aí para mundos primitivos, em estágios evolutivos mais atrasados do que nós estamos hoje, para que lá eles auxiliem o progresso. Foi o que aconteceu com a Terra. A Terra estava no processo de transição, de mundo primitivo para mundos de provas e expiações, veio uma leva de espíritos, né, de um planeta que estava se modificando, né, o planeta Capela. Então, Jesus foi lá buscar esses indivíduos que o planeta estava no estágio que a Terra estava hoje, em transição. Os indivíduos que não estavam adaptados ao planeta Capela foram convidados a sair do planeta e vieram para a Terra. E foram, então, reencarnar aqui como espíritos primitivos, e rapidamente esses espíritos primitivos se transformam, criam sociedades, criam ferramentas, criam tecnologia, né? Constroem obras gigantescas na antiguidade, né? Trazem filosofias, trazem a ideia de Deus para auxiliar esse progresso. Então, o que não dá certo num, dá certo no outro. E Mas agora está acontecendo esse êxodo de novo, né? A lei é a mesma, a lei natural continua regendo. Não quer se adaptar, vai para o mundo primitivo, tá bom? Beleza? Vamos para 777? O Kardec, então, questiona, olha, no estado natural, aquele homem primitivo, lá, largados e pelados, né, tendo menos necessidades, né, ou seja, o homem primitivo só tem o quê? Que tem um alimento, né, e um local para se abrigar. É a necessidade dele. Ele não tem necessidade de pagar boleto, ele não tem necessidade de pegar transporte, ônibus lotado, ir supermercado, não tem necessidade nenhuma. Só tem que comer e um lugar para se abrigar. Ora, tendo menos necessidade, o homem não sofre todas as atribulações que cria para si mesmo no estado mais adiantado. Então, hoje nós temos atribulações? Temos. Temos que trabalhar 7, 8 horas, temos que fazer o nosso alimento, temos que limpar a casa, temos que pagar a água, pagar a luz, internet, comprar remédio, um monte de tribulações que o homem primitivo não tem, né? Isso é um fato. Então, Kardec faz essa explanação e diz: que pensar da opinião dos que considera esse estado como o da mais perfeita felicidade terrena? Olha, aquele povo lá atrás que era feliz, não tinha que trabalhar para ninguém, não tinha patrão, né? Ele é que mandava, ele não tinha preocupação que arrumar dinheiro, né? De caçar uma casa, um aluguel. Eles eram que eram felizes, né? Realmente é isso mesmo? O que vocês acham? Eles viviam nessa perfeita felicidade? Eu não acredito que viviam numa perfeita felicidade, não, porque eles viviam numa forma mais para animais do que para humanos, né? Sem condições mínimas de conforto. Se hoje a gente tem que trabalhar, tem isso, tem aquilo, mas nós temos muita tecnologia, né, ao nosso dispor, né? Tanto é que estamos aqui falando à distância, através da tecnologia, né? E muitas outras coisas que eles não tinham o mínimo do mínimo. Tanto é que, igual você mesmo disse, que eles duravam aí 15, 20 anos, as mulheres morriam de parto, nos partos, e hoje não, olha a diferença. Era um tipo de um homem bruto, de um homem mais animalesco mesmo, eu creio. Penso dessa forma, que não eram mais felizes do que nós, não. Eu não creio nisso. Ó, quem mais? Alguém acha que ele era mais feliz? Assim, Alberto, porque a gente também tem que ver o ponto de vista de cada um, assim. Na fase que eles se encontravam, então, para eles ali, aquilo ali bastava, né? Então, para eles, não sei se existia a palavra felicidade, mas para eles estava bem. Será que estava bem mesmo?
Eu acho que não, eu acho que não bastava, não, senão não tinha o empurrãozinho necessário para seguir em frente. Tem que ter dificuldade, senão a gente não vai. Eu digo assim, no sentido assim, como assim, a realidade deles era aquela, não era aquela realidade, né? Assim como a Então, nossa assim, é essa, né? Então, assim, porque assim, hoje, pelo ponto de vista da gente, se a gente for comparar, é claro que a gente escolhe a de hoje, né? A gente escolhe a de hoje por todos os recursos que a gente tem. Mas eles vêm do lado deles, o pensamento, o raciocínio deles. Verusca. Então, os conflitos, para mim, sempre existiram, né? Aham. Independente da época. Só foram transformados em outros, né? E aí, assim, do mesmo jeito que naquela época eles deveriam se sentir incomodados com alguma situação e, de repente, achavam que aquilo não era viver bem, a gente hoje também tem algumas situações que as pessoas, por mais que tenham hoje conforto, alimento, possam trabalhar e ter, né, a remuneração daquele seu esforço, ainda assim as pessoas estão insatisfeitas, inclusive estão doentes, né, de saúde, com saúde mental comprometida, o que naquela época também já existia, né, só que hoje foi diagnosticado, tem nomes e tudo, né, mas eu acho que os conflitos sempre existiram. Parece que o ser humano nunca está satisfeito, independente da época. Alguém já conversou com os mais antigos, um avô, bisavô, como eram as coisas antigamente, né? Ou seja, saudosismo impera. Mas olha, se você conversar com ele, você pergunta, olha, meu pai, por exemplo, diz, meu filho, eu andava uns 15 quilômetros tocando um jumento com a carga de arroz com casca, quando encontrava para trocar, né? Trocava com o animal, levava uma coisa, era caixeiro viajante. 15 quilômetros tocando um jumento com essa carga de arroz para levar para os irmãos comerem. Ou seja, é uma felicidade isso, gente? Né? Será que isso era felicidade? Você não tem o que comer, você tem Com que certeza. plantar, você tem que plantar. Hoje nós não precisamos plantar o que comer. Né? Você quer comer, você liga, né, com o celular com a ponta do dedo, a comida chega na sua casa quentinha. Antigamente eles tinham que andar 16, 20 quilômetros para trabalhar. Nem para comer, para trabalhar, já cansava. Essas criaturas viviam nos primitivos, ali nos primeiros clãs, era restrita àqueles 30 a 40 quilômetros, que era a sua área de caça. O mundo deles era isso, 30 a 40 quilômetros você vivia. Os antigos viviam isolados, aqui para uns 60, 70 anos, aquele povo não saía daquela vila ali. Muitos não iam numa cidade vizinha. Era tudo, todo o seu mundo era restrito àqueles 30 a 50 quilômetros, seu raio de ação. Então, seus parentes moravam naquele raio de ação. Então, achar que antigamente era mais feliz, ou mais antigamente ainda, quando não tinha tecnologia nenhuma, era a perfeita felicidade, esse é o questionamento de Kardec. Ele não era mais feliz. Oi. Deixa eu falar, olha, eu não tenho 70 anos, eu tenho 64 anos, mas eu não tenho um pingo de saudade da minha infância e da minha adolescência. Porque era ferro de passar roupa à brasa, aquele trem lá, você tinha que esquentar aquilo lá, e ele soltava faísca, né? Queimava a roupa da gente, buscar água na mina, viver com lamparina, acender fogão a lenha em época de chuva, que só quem passou por isso sabe. Então, eu sou muito grata a Deus por estar vivendo nessa fase, agradecida mesmo. Não tem um pingo de saudade. Gente, a roupa, você tinha que comprar uma peça de tecido para fazer o seu vestido, a sua calça, a sua camisa. Não tinha essa facilidade, você vai na loja e pega a roupa que você quer, você entra nessas grandes lojas, você escolhe o que você quer, prontinho. Você tinha que comprar a peça e achar uma costureira, alguém com habilidade para costurar, fazer seu vestido, sua roupa.
Então, essa ideia de felicidade terrena, eu não sei, não. Mas vamos ver o que, é que o Espírito de Verdade nos fala sobre essa pergunta de Kardec, né? Que muitos acham que antigamente era melhor, né? Era mais feliz. Aí ele diz, o que queres, né? Olha que legal, o Espírito de Verdade. A felicidade do bruto? Ou seja, há pessoas que não compreendem outra felicidade, né? Só da brutalidade. É ser feliz à maneira dos animais. Então, o cachorrinho está de bucho cheio, está feliz. O gatinho, se tiver comidinha ali, ele comeu, está feliz. Né? As crianças também são mais felizes que os adultos. Ou não, né? Pode estar o mundo caindo, as violência, as crianças não estão nem aí. Então, tipo, Tem menos felicidade consciência, né? não tem consciência, né? Então, porque a pessoa que está com esse saudosismo, que antigamente, lá nos primórdios, era melhor do que hoje, né? Ele não compreende, né? Que ia viver como os animais. Não Mas é tem como. engraçado, né? Quem tem esse saudosismo, geralmente, não abre mão hoje em dia das tecnologias, não. Eu não vejo esse povo que é saudosista assim, criar um cavalo para ir na outra vila lá, buscar comida na venda uma vez cada 3 meses mais. Não. Por exemplo, hoje a ideia do meio ambiente, né? Proteção ao meio ambiente, né? Carbono tem que diminuir a carne, né? Os animais, vacas, estão poluindo muito o planeta, né? Mas pergunta se essa criatura quer deixar de se alimentar da proteína animal. Pergunta se ele quer deixar de usar seus aparelhos eletrônicos para diminuir o consumo da energia, né? Para a gente ter essa ideia dessa restrição, a gente teria que abrir mão da forma como vivemos. A gente pensa naquela ideia de proteção do meio ambiente, de poluir menos, mas ninguém abre mão de ir no supermercado e já comprar o seu produto todo embalado, né? As fatiazinhas, tudo divididinho nas porçõezinhas. Quando você tira das vasilhas, você tem um saco de lixo ali, né? Então, pensar nisso felicidade é uma felicidade do bruto, né? Dos animais. Eu gostei da resposta do Espírito de Verdade, né? E Kardec não faz outra pergunta, né? 778. O homem pode retrogradar para o estado natural? E aí, gente? Nós podemos, no estado que estamos hoje, voltar a viver como os nossos seres primitivos, cada um por si? Dá para retrogradar? Né? Oi? Na lei de progresso, a gente progride incessantemente. Ó. E você mesmo já deu essa resposta na questão anterior, quando os exilados de Capela vieram para cá para ajudar a progredir. Eles não vieram para retroceder. Eles vieram com as ideias deles para colocar a gente para frente e não andaram para trás. Mas se tivesse um cataclisma aí, acabar a energia toda, tinha aqueles filmes de apocalíptico, né? Os nossos escritores, eles fazem aquelas ideias meio, né, mostrando, tentando mostrar uma possibilidade, né? Para retrogradar o estado natural, né? Acabou o estado, cada um por si. Seria basicamente isso, né? Aquelas ideias dos filmes apocalípticos, né? Mostrando uma possibilidade. Será que era possível daquele jeito? Seria daquela forma? Ou encontraria... Não, para mim não tem retrocesso, pelo menos pelo que eu entendo e pelo que eu estou aprendendo, não. Até porque quando a pessoa tem uma comunidade lá que não sai no lugar, não vai para frente, vem um cataclisma, alguma coisa lá e acaba com elas, destrói para poder modificar, e sempre tem um empurrãozinho para que a gente vá para frente e não para trás. Ó, Aparecida botou pesado. Tem uma coisa também, né? O que pode retrogradar é a questão da gente ter tudo à mão, a tecnologia e tudo mais, teria que construir. Mas a consciência, depois que expande, não volta, né? Não volta. E essa felicidade que ele fala aí, da felicidade dos brutos, é a felicidade da falta de consciência. Tanto que ele compara a criança, que é mais feliz que o adulto, também porque tem menos consciência do que o adulto.
Exatamente. Então, retrogradar. Vamos ver então a resposta. Alguém tem um pensamento diferente? Se a gente pode retrogradar e voltar a viver como os nossos primitivos, cada um por si? Ninguém? Só levantar a mãozinha ou abrir o áudio, tá? Então, vamos lá, vamos ver a resposta. Tá? Então, o estado natural, acabou a sociedade, acabou a cidade, vamos voltar a viver, cada um nas cavernas, montando as nossas barraquinhas, né? Não tem nem caça, né? Para a gente caçar mais, né? Não ter mais caça de jeito nenhum, fica até difícil, né? Para viver desse jeito, né? Nessa época tinha bastante caça, tinha pouca população, né? Viver com os nossos nativos indígenas na Amazônia ainda tentam viver ainda, né? Buscando viver como um estado natural. Mas mesmo lá, se os governos não levar a FUNASA com posto de saúde, medicamento, né, suplementos, se a FUNAI não levar a cestinha básica todo mês, se não oferecer o petróleo para a energia para produzir no gerador, né, eles não se criariam daquela forma. Tá? Então, o que existe hoje nos estados muito parecido ainda, nas populações bem distantes, né, mas ela é mantida só artificialmente pelo próprio homem que tenta, mas lá, se você olhar lá, tem a tecnologia, tem o celular, tem a internet, dentro das tribos indígenas, né? E já é um estágio bem posterior ao estado primitivo, né? Os nossos indígenas não são o caracterizado, né, como os primitivos, eles já são de provas e expiações, tá? É a diferença. Vamos lá. Então, o Espírito de Verdade diz que não tem como a gente retrogradar. O homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Então, gravem isso. Nós não podemos voltar ao estado de infância. Né? Nós não podemos perder o que a gente aprendeu. Então, o homem deve progredir sempre. Por isso que é uma lei natural, a lei de progresso. Porque todo dia que eu aprendo algo, toda vez que eu aprendo algo, eu me modifico, eu já não sou igual ao que eu era antes. Então, o homem deve progredir sem cessar. E não pode voltar ao estado de infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Tá? É uma lei divina, uma lei natural. Deus quer que seja desse jeito. Nós saímos do estado primitivo, vivendo isolado, passamos a viver em clãs, progredindo daqueles clãs, montamos cidades, né, civilizações, e hoje está no estado que está, sempre progredindo. É assim que Deus quer. Pensar que ele pode retrogradar para a sua condição primitiva seria negar essa lei de progresso. O Alberto, quando fala assim que não pode, como se diz, voltar atrás, mas estacionar, mas mesmo esse estacionamento seria por pouco tempo, né? O estacionamento é aquela criatura que está numa sociedade e começa a querer viver como sem responder à lei, sem obedecer ao pacto, né? Quer criar sua própria lei, mas ele vai criar uma outra lei dentro de uma lei já estabelecida. Então, ele vai retrogradar, porque ele vai para o crime, ele vai matar aqueles que são contra a ele, o seu poder, mas rapidamente ele vai tentar bloquear esse progresso e ele é levado, vê um outro e o tira daquela posição, ele desencarna, vai para o mundo espiritual, lá tem sua aprendizagem dolorosa e depois ele reencarna de novo. Então, ele vai tentar estacionar? Vai, mas é uma coisa provisória. Se ele insistir nesse estacionamento, é convidado a sair do planeta, para um planeta menos evoluído, onde ele vai poder desenvolver seu gosto, né, pela violência, pela força, tá? E, ao mesmo tempo, ele vai levar sua inteligência. Vai retrogradar? Não, ele vai estacionar, mas esse estacionamento dele vai servir para avançar culturas mais primitivas do que a dele. Ok? Beleza? Será que a gente exauriu por hoje esse assunto? Alguém tem alguma dúvida? Fátima está por aí, nossa leitora. Tô, Roberto, tô sim.
Ô, minha amiga, então Boa noite a todos. vamos para o nosso, vamos mudar então de tema, né? Vamos mudar E o tema. Fátima, você sabe qual é a página que a gente vai... na penúltima página, já no finalzinho, nesse parágrafo, não estávamos num grupo de intercâmbio entre o invisível e o invisível. Só um momento, peraí, nós vamos então para o livro Os Mensageiros, nós vamos mudar de assunto, certo? E nesse livro nós estamos no capítulo 11, né? Que o tema é Belarmino, o Doutrinador. Então, o que é que esse livro fala? Ele fala e nos apresenta, né, através de André Luiz, que é o narrador, ele vai nos apresentar uma situação que ele encontrou numa determinada universidade, um centro, que forma espíritos para que ele prepara espíritos para que esses espíritos reencarnem. Tá? Nessa preparação especial, esses espíritos eles são treinados para trazer esse intercâmbio do mundo espiritual para o mundo material. Então, eles vêm com essa missão, fazer com que os valores imortais, os valores que elevam a humanidade, indicando, olha, existe outro mundo, existe os espíritos. Esses valores imortalistas são essas pessoas que vão encarnar, eles são preparados para vir para a Terra e dar o seu testemunho de vida. Muitos deles vêm com o dom de intermediar o mundo material com o mundo espiritual. Ou seja, são o que a gente chama de médiuns. Os espíritas chamam de médium. Um indivíduo que tem a capacidade de ver espíritos, de sentir a presença dos espíritos, de ouvir, né, de ser instrumento para que um espírito mande uma mensagem, escreva um livro, uma página, né? Indivíduos que vêm com o dom de curar, né? Indivíduos que vêm com o dom de acalentar, de socorrer as pessoas. Então, são treinados nessa faculdade no mundo espiritual para reencarnar. Então, ele está nos apresentando o caso de espíritos que foram treinados, passaram 30 anos estudando, se preparando para dar o seu testemunho na Terra e falharam. Né? Ele passou vários médiuns que vieram com dom. Um, ao invés de exercer a mediunidade, fugiu. Outro exercer a mediunidade, mas ao invés de fazer gratuita, ele cobrava consulta. Outro, ao invés de trabalhar, ia discutir com a família era contra e ele não fez o trabalho. O outro foi anotar as falhas e discutir. Então, ele apresenta alguns casos de mensageiros que falharam. Agora, ele nos apresenta um caso do doutrinador. O que é o doutrinador? É o indivíduo que vem com a função de coordenar os médiuns. Ele vem com a função de ser o dialogador com os espíritos. Através do médium, o espírito se comunica e o doutrinador, ele vai conversar com esse médium, vai esclarecer, vai consolar, vai tentar modificar a personalidade ou o posicionamento daquele espírito que está com problema. Então, o Belarmino foi um desses. Ele foi preparado para reencarnar na Terra, e aqui ele ia, junto com 8 médiuns, ele ia coordenar. Tá? Ele ia ser o coordenador, ele ia ser o facilitador desse intercâmbio. Ele ia esclarecer os espíritos. Tá? E ele está contando qual foi o motivo da sua queda. Tá? Então, vamos para frente. Vamos lá, Fátima, pode repetir para a gente? Sim, pode, na penúltima página, já tem no finalzinho. Como é que é? Nesse parágrafo. Falei. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Sim. Não era os médios simples, aparelho dos defuntos... Achei. Pronto, aqui. Então, no parágrafo anterior, né, ele diz que... Ele conta a história dele, né? Ele não era um espírito bom,
correto, né? Tinha um passado, assim como todos nós, um passado de culpa. Mas lá ele se candidatou para a vaga. Né? Olha, a outra cidade ia mandar médiuns, né? E nosso lar ia mandar alguns doutrinadores para auxiliar esses médiuns. Ele se candidatou, foi aceito, né? E ele ia para desempenhar algumas atividades, né? Que ia ajudar a resgatar o passado dele, né? E atender essa tarefa honrosa de auxiliar outros na caminhada. Impunha-se, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando os companheiros de luta, posto na Terra a serviço da ideia imortalista. Então, era a função dele, veio para auxiliar esses médios nessa tarefa. Só que ele disse que caiu nas tentações. Desde criança, os pais eram espiritistas, né? Apresentaram o espiritismo para ele, as ideias consoladoras, edificantes do espiritismo cristão, mas circunstâncias várias apareceram que levaram ele a ser o presidente desse grupo espírita. De uma hora para outra, como ele estava no movimento espírita, tinha bastante conhecimento, elegeram ele para ser o presidente desse grupo. Né? Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas ele começou a se encher de exigência. Né? Levado pelo excessivo apego à posição de comando, olha, ele era o chefe, começou a baixar normas, a exigir daquele grupo mais do que o grupo poderia oferecer. Ele conta que eram 8 médios extremamente dedicados ao esforço evangélico, ofereciam a colaboração ativa. Contudo, ele procurou colocar acima de tudo o preceito científico das provas, ou seja, ele começou a olhar para o trabalho mediúnico com um aspecto científico. Ele queria ser o bambambam. Ele queria que o trabalho mediúnico passasse pelo crivo da ciência. Tá? Então, ele ficou envaidecido e pelo esse conhecimento e começou a atrair outros pesquisadores, né, que sabia que ele era presidente do grupo, se aproximaram dele para fazer experiência com os médicos. Haroldo diz que o Bellarmino ele vai tratar os médicos como ratos de laboratório. Queria fazer experiência com o médico. Né? Só que essa criatura, o Bellarmino, ele tinha conhecimento, mas não tinha trabalho efetivo no bem. Tá? Esse é o problema. Para você obter esse contato com a espiritualidade superior, há necessidade que os indivíduos tenham bagagem, tenha algo a oferecer à espiritualidade. Bellarmino não. Só o conhecimento. E ele queria, porque queria prova, mostrar que a prova da imortalidade da alma. Queria que o trabalho mediúnico fosse baseado em preceitos científicos. Tá? E começou a atrair para perto do grupo, né, pessoas que tinham a posição de cultura filosófica, né, pesquisador, cientista, né, e, sem perceber, havia propósitos egoístas nessa tentativa dele. Ele veio para auxiliar, ser um instrumento. E, de uma hora para outra, ele passou a ser um pesquisador. Né? Ele queria testar os espíritos, esquecendo que já havia uma obra que dava toda essa possibilidade para ele, mas ele exigia dos médios, né, longas horas de perquisição dos planos invisíveis. Juntava os pesquisadores, levava os médios para o laboratório e queria o fenômeno. Só que o resultado foi negativo. Todas as vezes que ele tentava fazer isso, que trazia esses pesquisadores, né, para fazer esse laboratório com os médios, o resultado foi negativo. Né? Por que foi negativo? Aí ele responde, porque cada um segundo as suas obras. Né? Ou seja, os espíritos superiores não se prestam a esse papel quando há interesse egoísta. Como é que ele teria mérito
e apoio dos espíritos superiores? Se ele tivesse trabalho no bem, se ele se dedicasse à obra do bem, se ele fosse um espírito consolador, se ele trabalhasse em obras sociais, com certeza teria o apoio dos espíritos superiores. Mas não, ele simplesmente tentou, né, só pelo orgulho de ser o chefe, queria esse contato, foi negativo. E isso deixou ele muito irritado, porque tentava as comunicações e não acontecia. Tentava as reuniões, repetia a reunião, negativo, negativo, negativo. Né? E isso foi deixando ele triste, foi deixando ele retraído, né? Começou a achar que os médios estavam fazendo o corpo mole, né? Começou que eles estavam de má vontade, né? E começou a surgir dúvida nele. Dúvida chegou até a descrença destruidora, ou seja, não existe espírito, isso é enrolação, as pessoas, os cientistas que ele trouxe para lá, começaram a questionar ele, que não existia, as ideias negativas surgiram com força com ele. E aí o resultado foi mais negativo ainda. Vai lá, Fátima. Vai, Sim, Fátima. posso, tá, ó, joia. Estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível. Não eram os médios simples aparelho dos defuntos comunicantes? Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Só um instante, Fátima. Então, ele está colocando aqui o que ele pensava na época, quando ele estava encarnado, o Bellarmino, né, naquele grupo. Né? Olha, o grupo de intercâmbio visível, né, não estava no grupo, não tinha os médios. Aí ele viu um pensamento dele, a gente consegue identificar aqui, olha, eles achavam que os espíritos eram os defuntos comunicantes. Né? Ele tratava os médios de forma desleixada ou esquecendo que eram seres humanos que tinham dignidade. Ele esquece, nessa época, que os espíritos também são seres humanos e que têm dignidade. Ou seja, não é porque você tem um grupo, que você tem um médium, né, que os espíritos vão vir. Ah, fulano é médium. Vamos montar um grupo. Tá? Vamos montar um grupo para uma pesquisa. Você acha que o espírito vai vir? Né? Os espíritos vão vir para isso? Qual o objetivo daquela pesquisa? É igual colocar a gente, olha, você pega alguém na rua, ei, fulano, vem cá, eu quero fazer uma pesquisa aqui contigo. A criatura diz, não, eu tenho outros meus compromissos, eu não vou. Né? Um monte de gente querendo barrar a gente na rua, querendo, vem cá, tem uma pesquisa aqui. A gente não abre mão e não diz que não? É a mesma coisa com os espíritos. Eles têm dignidade, eles são seres, eles têm ocupação. Né? Então, ele tratava os espíritos como defuntos comunicantes. E os médios estavam ali, então, por que eles não viriam atender os interesses imediatos? Eu estou aqui, eu quero falar com os espíritos, está aqui o médio, por que ele não vem? Né? Olha, esse processo de comunicação é muito falho. Então, ele queria criar um método diferente, automático, né? Mecânico e rápido para as comunicações, ou seja, juntou, o espírito já se comunica. Né? Como se o espírito não tivesse nada para fazer, gente. Os espíritos superiores são muito ocupados. Né? Quando olharam o objetivo dele, do só orgulho, só vaidade, espíritos superiores não aparecem. E como a forma de dar a lição, eles simplesmente impedem que outros espíritos se comuniquem. Ó, fulano está muito orgulhoso, está muito vaidoso. Ali não vai aparecer nada, está fechado, está trancado, não tem autorização. Porque para haver a comunicação, precisa do médium, alguém que sinta a presença, que consegue se comunicar com o outro lado,
tem que ter um espírito que queira se comunicar, queira, tá? Não basta ser espírito, ele precisa querer se comunicar. E tem que ser autorizado a comunicação. Se não houver comunicação, tem o médium, tem o espírito querendo se comunicar, mas não tem autorização. No caso de Belarmino, não teve autorização. Então ele olha, por que a negação dos invisíveis a esse propósito de demonstrar positivamente o valor da doutrina? Na cabeça dele, ele estava fazendo o bem. Olha, vamos provar que os espíritos existem. Gente, os espíritos superiores, eles só se mostram para quem tem mérito. Olha que legal. Os espíritos superiores, eles só se mostram para quem tem mérito ou para quem necessita. Belarmino não tinha mérito, gente. Ele não trabalhava nas atividades sociais. Ele só tinha orgulho e vaidade. Tinha pose. Então, os espíritos, ele não merecia e não tinha necessidade deles desaparecerem. Porque havia toda uma doutrina já formatada por Allan Kardec. Não precisava ele provar que espíritos existiam. Não era essa a função dele. A função dele era consolar aqueles espíritos que estavam passando por dificuldades. Consolar aqueles espíritos que estavam adoecidos, que precisavam desse choque de realidade. Muitos estavam perdidos, não sabiam para onde. É assim que acontece. Os espíritos estão perdidos no mundo espiritual, não sabem onde está, o que está fazendo, encontram a luz, uma morada, eles entram. Lá eles são recebidos na recepção, né, pelos espíritos e são conduzidos muitas das vezes a uma sessão dessa, para se comunicar, para ser esclarecido. Mas não foi isso que Belarmino não era esse o propósito de Belarmino. Ele não queria esclarecer, ele não queria ajudar, ele queria provar, através de provas irrefutáveis, né, utilizando os médios como camundongo de laboratório, um ambiente fechado, está aqui os médios, está aqui os espíritos, agora tem a prova. Não havia necessidade disso, não era o trabalho dele. Ele já tinha dito que o trabalho dele era consolar, orientar esses médios no trabalho da comunicação. Mas não era o que ele estava fazendo. Vamos, Fátima. Vamos. Debalde, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. O Evangelho, todavia, é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso mesmo, taxava-o de velharia e, de desastre a desastres, antes que me firmasse na missão de ensinar os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra, arrastava-me ao negativismo completo. Só um instante, Fátima. Então, ele estava triste, ele estava perdendo o interesse, né? Porque os laboratórios que ele estava fazendo não estavam dando certo. Tinha a crítica dos outros. E aí? Cadê os espíritos? Né? Os amigos cientistas, né? De cultura filosófica, de cultura acadêmica. Então, ele ficou triste, começou a perder o gosto. E a esposa, que tinha vindo para ajudar ele na tarefa, a Elisa, chama ele, né? Belarmino, vem para a esfera religiosa e edificante, né? Ou seja, venha para o trabalho, venha para a divulgação, para o entendimento do Evangelho de Jesus, né? Mas ele perdeu o time, né? Perdeu o tempo. Então, quando ele ia para o Evangelho, né, ele estava tão triste, né, vaidoso, e a ignorância com relação à tarefa dele impedia que ele compreendesse o Evangelho. Né? E quando a gente vai com muito orgulho, com muita vaidade ao Evangelho, você não aprende realmente. Aí ele diz, o Evangelho é livro divino, né?
E se nós formos vaidosos e tivermos nesse afã, ele não nos expõe o tesouro sagrado. Quem diz isso é Jesus, né? Graça te dou, Pai, por ter escondido isso dos doutos, né? Escondido dos doutos, ou seja, dos doutores. O evangelho, os doutores não conseguem captar o verdadeiro sentido da mensagem de Jesus. Eles estão tão amparados nas vaidades, nos preconceitos, naquela vibe do materialismo, que eles não entendem a mensagem. Então, nesse caso, o evangelho não expõe o tesouro. Agora, quando a gente vai com humildade, com interesse, com gosto, você começa a abrir o evangelho, você começa a vislumbrar campos de ação que diz, caramba, como Jesus é inteligente. Como é que ele conseguiu traçar uma mensagem que 2000 anos ela chega, ela fica cada vez mais bonita. Toda vez que eu leio o evangelho, a mensagem que eu já fiz palestra, quando eu vou ler, é totalmente diferente. Se eu faço uma palestra de um tema numa casa e faço em 3 casas, as 3 palestras são diferentes. As 3 você entra numa linha totalmente distinta. Então, é um livro divino. E esses seus tesouros só vai conseguir quem tiver interesse realmente. E ele, como ele não compreendia, ele achava que era uma velharia. E então ele não foi para o evangelho, não foi para o aspecto religioso, que nos chama a moralidade, aprimoramento, ao entendimento do evangelho de Jesus, para o espiritismo cristão. Cuidar, auxiliar, ser caridoso, ser indulgente. Ele fez o contrário, foi para a vaidade. Então, ele vai dizer que de desastre em desastre, antes que ele tivesse se firmado na tarefa de ensinar, que era a tarefa dele, estudar o evangelho, né? Estudar a doutrina, ensinar isso e auxiliar os médiuns nesse intercâmbio. Mas antes que ele se firmasse nessa tarefa, os amigos brilhantes do campo das cogitações inferiores, que eram os cientistas, amigo dele, rapaz, isso aí é furada, isso não existe. Arrastava ele ao negativismo completo. Começou a negar que não existe. Né? Começou a negar. Mesmo ele tendo conhecimento da doutrina, mas o orgulho dele impedia que ele vislumbrasse a sua própria tarefa. E então, né, arrastou ele ao negativismo completo. Vai, Fátima. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento, não da política que eleva, mas da politicária inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão dos espíritos encarnados. Por aí estacionei muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. Só um instante. Então, o que é que ele diz para nós aqui? Que ele abandona o espiritismo. Que lá ele veio para auxiliar, onde ele ia edificar as suas construções, ia conseguir pagar parte da dívida das encarnações anteriores, e voltou para o mundo material. Mas ele não foi para a política, aquela política que auxilia, que traça norma, empreendimento para o bem comum. Ele foi para a politicária inferior, palavras dele, do politicária, ou politicagem, né? Ou seja, usar a política, usar os meios de interesse próprio. Ao invés de auxiliar, é aquele toma lá da cá, é aquele auxílio, primeiro eu, né? Se beneficiar das políticas estatais, que ao invés de elevar o progresso comum, impede o progresso comum e estabelece confusão nos encarnados. Hoje a gente vive isso, né? Hoje a gente vive, nos nossos meios, a politicagem, né? Confusão, você vai nos grupos de WhatsApp, está lá um grupo só atacando o outro grupo. A criatura que vive naquela confusão ali, ela está perturbada. Se ela lê todas aquelas mensagens difamando os outros, dizendo que os outros não prestam,
que só é bom o grupo tal, o outro não é. Quem adora aquilo é jumento, aquele outro é burro. Ou seja, quem vivencia isso, né, se torna pessoas doentes. Isso é politicária inferior, né, que só perturba, causa confusão entre os encarnados. Então, se eu vivencio isso, eu não estou ajudando ninguém, eu só estou causando perturbação. Se eu continuo expandindo, mandando mensagens desse tipo, eu estou prejudicando os outros. Então, ele vai dizer, por isso estacionei por muito tempo, né, dos objetivos fundamentais, que era o quê? Auxiliar na divulgação das ideias imortalistas, auxiliando os encarnados e desencarnados. Ele se apaixona pela a matéria, escravizou-se ao dinheiro, né, que veio a transformar os sentimentos. Desse dinheiro em dinheiro, se beneficia mais o que tiver aqui, primeiro eu, os outros que se danem. Foi assim a história do Bellarmino. Vai, Fátima. Isso mesmo. E assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A revivescência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados. E o resto o meu amigo poderá avaliar. Tormentos, remorsos e expiações. Só um instante. Então, ele vai dizer, olha, a vida dele foi atrás de dinheiro, se beneficiar, de ganhar mais do que os outros, né? Ele arrumou dinheiro? Sim, né? Uma bela situação financeira, então, se dedicou à busca de bens materiais. Mas, gente, vocês acham que nós encarnamos para juntar dinheiro, para ficar rico? Você acha que nós viemos do plano espiritual para ficar rico? Essa é a nossa função? Foi para isso que nós encarnamos, para juntar dinheiro? E depois deixar dinheiro, quando morrer, o dinheiro fica? Então, ele conseguiu essa situação financeira. Só que o corpo dele veio as enfermidades. Né? Vai acontecer a lei de destruição. Ninguém fica, é a lei natural, né? Que diz que tudo que nasce morre. Então, ele tinha um palácio confortável, né? Mas por dentro era um coração deserto, porque ele não edificou os valores eternos, ele se ligou somente a valores materiais. E o que aconteceu? Ele foi reviver a inferioridade inferior dele de outros momentos, de outros tempos. Então, ao invés de elevar o padrão vibratório, ele voltou ao padrão vibratório que ele tinha anteriormente. Isso fez com que ele se ligasse a companheiros de falcatruas, né, de desonestidades, encarnado e também desencarnado. Mas aí vem o fenômeno da morte. Quando a criatura desencarna, vai perceber que ele não foi enviado para ganhar dinheiro, para juntar tesouros na terra. O tesouro juntou, o coração dele vai estar ali. Aí vem os tormentos. Aprender a desapegar do dinheiro, vendo o dinheiro sendo esfacelado, os bens, vem os remorsos, que não auxiliou, poderia ter auxiliado, e com isso as expiações, que acontece com todos nós. Ou seja, uma passagem grande, um período grande no umbral, nas regiões sombrias. Vai, Fátima. Concluindo, asseverou, mas como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, Bellarmino, disse, abraçando-o, você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. Aí vem a conclusão, né? Ele estava lá, tinha errado, tinha passado um tempo no umbral, né? Com remorso, expiação, para poder estar em condições de voltar ao nosso lar, a cidade que ele tinha passado mais de 30 anos se preparando para reencarnar. Desencarnou, vai direto para nós, ele foi direto para nosso lar? Não. Passou um bom tempo no umbral,
Depois que ele tinha condições, foi levado para tratamento, e agora ele estava lá contando a história e se preparando de novo, né? Analisando onde tinha errado, já sabe onde errou, já sabe o que fez errado, vai ver como vai superar isso, vai planejar uma nova encarnação. Por isso que ele diz, olha, foi difícil, foi, mas foi uma lição. Ele aprendeu muita coisa, né? Então, teve a escola do aprendizado. Tá? Então, o que ele vai fazer? Retomar o bem para corrigir o mal. Né? Ou seja, ele está lá aprendendo de novo para retomar o bem e depois reencarnar, corrigir o mal. Tá? E André Luiz entende que ele estava tendo oportunidade de aprender grandes lições. Ou seja, não era à toa que ele foi levado ao centro de mensageiro. Ele estava aprendendo, ele já tinha aprendido com os erros dele, quando ele encarnado como médico, né, quando ele direcionou-se muito ao materialismo, aos prazeres, foi para o umbral, né, passou aqueles 7 anos ali perturbado, foi recolhido para tratamento, ou seja, ele aprendeu com os erros dele, e agora ele estava tendo lições com os erros dos outros. Porque nós podemos aprender com nossos erros e com os erros dos outros. Não é necessário que nós aprendamos sempre com nossos erros. A gente pode ouvir as histórias dos outros. Olha, fulano se deu mal por isso, fulano encaminhou por esse lado e se deu mal. Olha a história de Belarmino. Olha a história de Joel. Né? Olha a história de Otávio. Né? Olha a história de Vicente. Então, esse livro nos dá muitos argumentos, porque ele nos traz grandes lições. Para os outros, não, gente, para nós é espíritas. É direcionado para espíritas aqui, viu? Para a gente olhar o que está fazendo, analisar se a gente está no caminho mesmo. Né? Todas essas histórias aqui são para nós. Não é para outro, não, é para nós mesmo, é para mim. Belarmino é um doutrinador. Está dentro do meu métier, ou seja, de divulgar e de esclarecer. Então, a história de Belarmino ela é muito marcante, assim como a história de Monteiro. Nós vamos ver no próximo encontro. Então, para mim é muito importante isso. Ver os erros, ver se eu não estou fazendo igual a ele. Se eu não estou cometendo os mesmos erros que ele. Se eu não estou usando a doutrina com orgulho, com vaidade. Se eu estou realmente produzindo na área social para ter mérito de ter ajuda do plano espiritual. Porque se eu não produzo, se eu sei só a teoria, mas não, a prática eu estou distante, que mérito eu vou ter? Né? A espiritualidade não dá palavra santa aos cães, nem pérolas aos porcos. Será que eu estou sendo um porco? Né? Se eu estiver sendo um porco, eu não vou receber essas pérolas do Evangelho. Se eu estiver sendo um cão, eu não vou ter a mensagem de Jesus. Eu não vou receber, não vou compreender. Então, essa mensagem desse livro é muito importante para nós espíritas, avaliarmos se nós não estamos seguindo os passos dessas criaturas, dessas experiências que foram desastrosas. Beleza? Nós vamos ficar aqui, vamos deixar Monteiro para o próximo encontro. Tranquilo, gente? Tranquilo, Alberto, eu só queria dizer para você que você não se preocupe. Você está fazendo seu papel muito bem. Oh, diga isso Porque não. nós todos aprendemos muito com você, todas as quartas, é um estudo muito grandioso para todos nós. Então, pode ter certeza que está no caminho certo, viu? Estou tentando, minha amiga, estou tentando, mas é difícil. Perguntas nenhuma? Colocações? Não entendeu, não gostou, discorda? Essa foi a história de Belarmino. Leiam, esse livro está disponível em PDF. O livro é Os Mensageiros, tá? Esse Francisco Cândido Xavier, Espírito André Luiz. Tá? Leio lá do início, e nós temos já algumas coisas já gravado, né? Depois o Hélio coloca o site para a gente, pessoal, ir visitar, ler, quem não leu ainda, quem quiser acompanhar. Eu acho que tinha umas 2 pessoas
que entraram pela primeira vez hoje, que pediram. Sim, eu vou lançar lá no grupo, e é o seguinte, como tem o nosso lar antes, né, que é uma sequência do estudo, eu vou deixar também a playlist do Haroldo, do nosso lar, porque aí ajuda bastante a Sim, entender o Haroldo primeiro livro, aí a gente entende bem o primeiro livro e esse segundo, que é a partir do nosso estudo aí. Infelizmente, né, o nosso do livro Nosso Lar, a gente começou a fazer essa gravação, a gente já estava bem adiantado no estudo. Já estava bem, Mas, é verdade. se a gente viver até os 200 anos, dá tempo da gente começar de novo, do zero, e chegar Olha, até aí. de novo. Depois disponibilizo o link para distribuir nos quem não está no grupo ainda, eu vou colocar, tá bom? Então, vamos fazer a nossa Eu mando lá. prece. Marília, faça a prece de encerramento para nós. Nossa, faz tempo que eu não faço essa prece. Bora. Vamos lá. Vamos todos concentrar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre Jesus, e pedir a Ele que traga muitas bênçãos para a nossa vida, para as pessoas com que a gente convive, para todas as pessoas que estão aqui nesse grupo, não deixando de pedir também para que nosso Senhor Jesus, os benfeitores, acompanhem aqueles nossos irmãos que precisam, até mais do que nós, aqueles que estão na rua passando frio, aqueles que estão no hospital, que todas as nossas concentrações, os nossos sentimentos bons possam aliviar a dor, né, do nosso planeta, que ainda está aí nesse processo de crescimento, de regeneração, e com certeza o nosso pensamento positivo contribui muito para essa evolução, para nós e para o nosso planeta. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite a Boa todos. paciência. Tchau, até Bom mais.